Um herói, um símbolo, mas que segredos esconde a psicologia de Steve Rogers, o Capitão América? Olá, sociedade de consumo pop, de volta com mais um Heróis no Divã, onde nos esforçamos aqui para fazer um perfil psicológico de alguns grandes personagens da ficção. Hoje é dia de Capitão América, Steve Rogers, um homem perdido no seu tempo, um homem fora do seu tempo. É claro que um personagem fictício que tem mais de 70 anos e que foi interpretado por vários e vários autores vai ter abordagens psicológicas diferentes. Por isso, aqui no Heróis no Divã, a gente sempre pensa um período desse personagem. Para fins de estudo, vamos considerar apenas o Capitão América do cinema, dos filmes da Marvel Studios, interpretado pelo Chris Evans. Desde o início, o Steve Rogers já é uma pessoa com uma certa visão muito limitada da realidade. Ele vê tudo em preto e branco, em certo e errado. Talvez uma vítima da época que vivia, ali no início da Segunda Guerra, e do constante bombardeio de propaganda americana. Então o Steve Rogers é um cara extremamente patriota e ele acha que o certo é o certo, e isso é que vai guiar todos os seus esforços para poder ser útil na guerra contra o nazifascismo. Muita coisa aconteceu nessa história que pode abalar psicologicamente o Capitão América. A mudança de físico do personagem pode ter sim um efeito muito negativo. Ele poderia ter desenvolvido um transtorno dismórfico corporal por se olhar no espelho e não reconhecer a própria imagem. É muito comum em pessoas que fazem cirurgia plástica terem isso em alto ou menor nível. Se olhar no espelho e não se reconhecer. Outro fato que poderia ter causado um estresse pós-traumático no Capitão América foi a morte do Bucky, que é alguém que sempre protegeu o Steve Rogers. Quando o Bucky precisou, o Capitão América não foi capaz de salvá-lo. Isso poderia causar um estresse pós-traumático, que gera até o autossacrifício do Capitão América numa missão suicida, quando ele é finalmente congelado. Mas vamos aqui focar no despertar do Capitão América em 2012, após 80 anos dormindo. O que acontece com a pessoa fica fora do ar tanto tempo e depois, do nada, se vê num mundo completamente diferente. É claro que ninguém até hoje ficou 80 anos congelado e sobreviveu para contar a história. Então vamos pegar aqui 3 hipóteses, 3 coisas reais que podem acontecer que nos ajudam a explicar o que pode ter acontecido com a mente do Steve Rogers. A primeira são sobreviventes de coma durante muitos anos. O grande problema de ficar anos em coma, numa cama, inconsciente, é que o corpo, depois de um tempo, começa a definhar, os músculos começam a murchar, o corpo inteiro começa a parar de funcionar. Poucas pessoas conseguem sobreviver e contar a sua história depois de um coma de muitos anos. Mas aconteceu com o polonês Jan Grzebski, que ficou 19 anos em coma. Ele sofreu um acidente em 1988 e despertou apenas em 2006. Quando ele entrou em coma, não foi um acidente, na verdade, foi um tumor cerebral, depois descobriram. Ele tinha 4 filhos, ele acordou com 11 netos. E ele despertou com alguma noção, com pelo menos lúcido, e apesar de seu físico estar bastante comprometido, ele viveu na cadeira de rodas, precisando de ajuda para tudo, mas ele era lúcido. Então ele chegou a dar entrevistas e comentar que quando ele entrou em coma, ainda era a época do comunismo na Polônia. Quando ele desperta, 19 anos depois, ele desperta no capitalismo. Então ele deu entrevistas, falou que é muito incrível, que ele ficou impressionado com a quantidade de coisas que ele via nas lojas, nos mercados, que na época do comunismo tinham poucos produtos. E agora tem uma variedade imensa de coisas para comprar. Infelizmente ele morreu 2 anos depois de acordar, vítima de ataque cardíaco, e realmente não chegou a ser muito estudado o caso dele, em como ele se adaptou. Então não serve muito para a gente entender o que aconteceu com o Steve Rogers, além desse impacto de ver as coisas diferentes. É uma história muito parecida com o que a gente vê no filme Adeus Lenin, onde a mãe do personagem principal também sofre um acidente, entra em coma, e ela desperta depois do comunismo na Alemanha Oriental e tem um choque ao ver todas as mudanças acontecendo. A gente pode usar como exemplo também pessoas que ficaram presas durante muitos anos, como é o caso do Johnson Van Dyke Grigsby, que ele nasceu em 1885, foi preso em 1907, condenado em 1908 e saiu da cadeia só em 1974. Ele ficou 66 anos preso na penitenciária de Michigan, no estado de Indiana. Nessa época dizem que ele lia só 3 livros: a Bíblia,
uma enciclopédia de A a Z e um dicionário. E ele tentou a condicional 33 vezes antes de ser libertado. A história do cara se transformou numa música do cantor Johnny Cash, Michigan City, Howdy Do. O Johnny Cash deu uma televisão de presente para ele, aliás. Quando ele foi preso, nem televisão existia, ele foi levado para a cadeia numa charrete puxada por cavalo. A história do Grigsby também tem paralelos com o cinema. No filme Um Sonho de Liberdade, um personagem sai da cadeia depois de muitas décadas e não consegue se adaptar à vida real. Ele não consegue se adaptar às coisas, à velocidade das coisas. Ele tá tão acostumado a pedir autorização para tudo, para ir, para sair, para ir no banheiro, que ele não consegue se adaptar a uma vida completamente livre. E ele faz tudo para voltar para a cadeia. E isso aconteceu realmente com o Grigsby. Ele chegou a entrar num acordo para passar mais 6 anos preso. Ele volta para a cadeia porque era o único lugar que ele conseguia sobreviver. Essa dificuldade de voltar à vida real depois de um longo tempo de encarceramento também é trabalho de alguns psicólogos que trabalham os ex-detentos na sua readaptação à realidade. Isso parece muito com o caso do Steve Rogers, quando ele se vê no mundo onde tudo é diferente, inclusive a moralidade, que era uma coisa tão importante para ele. O terceiro caso que a gente pode colocar em estudo são as vítimas de acidentes cerebrais, onde a pessoa tem que se adaptar individualmente, socialmente, se adaptar ao mundo inteiro àquela nova deficiência que ele adquiriu. E isso também pode gerar vários sintomas de depressão e de ansiedade. E eu vejo no Steve Rogers vários sintomas de depressão e ansiedade. De acordo com o livro Depressão depois de um acidente cerebral traumático, os autores Fan, Hart e Schumer dizem que a resposta emocional a uma lesão cerebral pode ser a depressão. E a depressão pode surgir quando uma pessoa luta para se ajustar à incapacidade temporária ou duradoura, perdas ou mudanças de papel na família e na sociedade, que é exatamente o caso de Steve Rogers, que ele perde tudo que ele conhecia e todo mundo que ele conhecia ao mesmo tempo. Ele tem pelo menos 8 sintomas de depressão e ansiedade. Quer ver? O primeiro deles, sentir-se triste ou sem esperança. O Steve Rogers, em vários momentos, ele aparece depressivo, melancólico. O funeral da Peggy Carter em Guerra Civil é um momento muito claro quando a gente vê a tristeza do Steve Rogers por estar fora do seu tempo. O segundo sintoma seria perda de interesse ou prazer nas atividades habituais. Em vários momentos dos filmes, o Steve Rogers diz que não tem interesse em nada. Quando a Viúva Negra pergunta o que ele fez no fim de semana, ele responde: todos os meus amigos do coral de barbeiro morreram, então eu não fiz nada. Outro momento é quando o Falcão pergunta para ele: o que te faz feliz, o que te deixa feliz, o que você gosta de fazer? E ele responde: eu não sei. Então são momentos muito claros que ele está sofrendo de depressão de acordo com esses sintomas. Terceiro lugar, se sentir inútil, culpado ou fracassado. Ele se culpa pela morte do Bucky. Ele fica desesperado quando ele percebe que o Buck está vivo, que ele teria mais uma chance de salvá-lo, e fica obcecado com essa chance de salvar o Buck. Em outro momento de se sentir inútil é quando o Tony Stark toca na ferida. Ele pega exatamente onde o Steve Rogers está sofrendo, que é quando ele diz que a única coisa que te faz especial veio de um tubo de ensaio. E você pode ver na expressão do Steve Rogers que isso afeta ele profundamente. O quarto sintoma seria mudanças no sono ou no apetite. Quando o Nick Fury encontra o Steve Rogers treinando, socando o saco de areia, ele pergunta: dificuldades para dormir? E o Steve Rogers responde: eu dormi 80 anos, eu acho que eu já cumpri a minha cota. E isso é também um motivo claro de que ele sofre insônia. Outro sintoma é a dificuldade de concentração. Ele sofre o tempo todo com memórias do que aconteceu, com memórias da guerra, com memórias do Bucky. E o único jeito dele se concentrar é focando no trabalho. Então ele vira um workaholic obsessivo. E ele também desenvolve alguns hobbies que mantêm ele concentrado, que tem essa função de manter ele concentrado. Por exemplo, desenhar, como é visto numa cena cortada de Vingadores, que é muito interessante. E essa cena mostra muito sobre o Steve Rogers passando por um momento de depressão depois da volta à realidade. Sexto sintoma, se afastar das pessoas queridas. Nessa cena também, que foi deletada do filme, aparece ele no escuro, num lugar sem cor, vendo fichas dos companheiros mortos na guerra. E ele descobre que a Peggy Carter ainda está viva, aos 100 anos, morando na Inglaterra, e tem o telefone dela. Ele chega a olhar para o aparelho de telefone, mas ele não faz nada. Isso seria também um sintoma de depressão e de incapacidade
de se relacionar com as pessoas que ele gosta. Número 7, comportamento autodestrutivo. Isso aí tem demais, né? O Steve Rogers, ele se arrisca o tempo todo e às vezes sem necessidade. Como, por exemplo, se deixar matar pelo Bucky só para poder salvá-lo. Ele pula de avião sem paraquedas, sendo que ele pode se ferir. Isso tudo seriam indícios de um comportamento autodestrutivo do Capitão América. E o 8º e último sintoma que checa com o comportamento do Capitão América é ansiedade e flashbacks. Isso ele tem demais, apesar de ele não ter uma ansiedade física, porque muito soro do super soldado ajuda. Por exemplo, um outro sintoma seria ganho de peso. Só que o soro do super soldado cuida para que ele não ganhe peso. Alcoolismo, ele não consegue ficar bêbado. Isso pode ser considerado efeitos do soro do super soldado também. Por outro lado, ele sofre demais com flashbacks. E isso, com certeza, também é um efeito da depressão e ansiedade que o Capitão América está passando. E que também o Chris Evans, que é o ator que interpreta o papel, sofre na vida real. Ele fala sobre isso constantemente, ele comenta, ele ajuda, ele aconselha pessoas que sofrem dos mesmos distúrbios. Isso é muito interessante. Pode ter facilitado até ele cumprir esse papel no cinema. E o tratamento que os autores sugerem para esse distúrbio, devido a dano cerebral, é exatamente o que o Capitão América faz. Para essas pessoas com depressão, você se focar no seu comportamento, no seu pensamento do dia a dia. E um grande jeito de fazer isso é ter um diário onde você anota as coisas que você gostaria de fazer. E é exatamente isso que o Sam Wilson, que é funcionário de serviço social, ele trabalha com veteranos de guerra, e é exatamente isso que ele faz pro Capitão América. Ele faz uma lista de coisas para ele assistir, para ele ouvir, e ele vai cortando isso da listinha dele. Então aquilo ali não é só um passatempo, aquilo é uma terapia que ele está fazendo. Chama-se terapia cognitivo-comportamental. E ela ajuda as pessoas a aprender um jeito de mudar o que pensar e o que sentir sobre as coisas que aconteceram e as maneiras que elas veem essas coisas. Então essa terapia faz com que as pessoas voltem a ter gosto pelas coisas que elas costumavam fazer. Ou descubram novas fontes de prazer. Descubram prazer em fazer coisas agradáveis. Coisa que estava perdido graças à depressão. E eles dizem no fim que um conselheiro profissional pode ajudar a estabelecer essa rotina de atividades prazerosas e avaliar o efeito que essas atividades têm no humor do paciente. O que é exatamente o que o Falcão faz para ajudar o Capitão América. É sensacional, como casa direitinho todos os sintomas e todos os tratamentos com as coisas que o Capitão América sofre e faz. Então esse aqui foi o perfil psicológico de Steve Rogers, Capitão América. Espero que tenham gostado e escreva aqui embaixo outro personagem que vocês gostariam de ver aqui no Divã. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!